Bem, imagine só por um momento que você seja um motociclista numa rua à noite, fazendo qualquer coisa que diz respeite à sua própria vida, dentro da sua normalidade, por mais que o conceito de normalidade seja algo estritamente subjetivo, mas que essa sua normalidade gere num terceiro a ideia de uma situação suspeita. Imagine, por exemplo, que próximo a você, te vendo nessa rua à noite, haja ali um policial militar da paisana. Mas não só um policial militar que está convencido ser um policial militar. Falaram para ele todos os dias que ele era um policial militar e agora ele vive como um, pensa como um, se comporta como um. É muito próximo daquilo que o filósofo francês Jean-Paul Sartre vai conceituar como náusea. E ele aprendeu que para ser policial é preciso ter a paixão policial dentro de si. É exatamente nesse momento, nessa rua estranha, supostamente em São Paulo, à noite, que esse policial olha para você e, desconcertado com a sua atitude, se convence de que você está ali para poder roubá-lo. E aí a consequência disso você já sabe. Agressões, arrastamentos, arma na cara. Porque o que esse policial não sabe é que essa noção de comportamento baseado numa paixão não coaduna com aquilo que a gente entende por justiça no Estado democrático de direito. Porque faz parte da necessidade de uma justiça esse abster-se, esse distanciar-se de uma paixão. Até porque uma justiça feita com paixão tem grandes chances de não ser justiça. Mas você é levado à delegacia, o delegado de polícia ouve a dinâmica dos fatos apresentada por aquele policial e decide realizar um auto de prisão em flagrante. E agora você é resultado daquilo que foi descrito nessa peça. Fato é que futuramente um juiz de direito vai ter acesso ao que foi escrito ali. E aí eu pergunto, haveria a possibilidade dessa ideação, dessa abstração gerada num primeiro momento por um sentimento de desconformidade entre uma expectativa que o policial tinha com aquilo que você apresentava naquele momento, de certa forma condicionar esse juiz, no sentido de que até mesmo numa decisão que ele possa proferir no futuro, ele seja, de certa forma, modificado pela leitura somente dos autos narrados naquele auto de prisão em flagrante? Bom, essa é a resposta que nós pretendemos dar aqui no dia de hoje. E para falar sobre ela, para a gente tratar desse tema, que é o tema da imparcialidade do juiz dentro da teoria chamada teoria da dissonância cognitiva, eu trouxe um grande amigo meu, advogado, professor de graduação, professor de pós-graduação, uma pessoa incrível, com conhecimento largo, não só no direito, com quem eu tive o privilégio, inclusive, de ser aluno na faculdade de Direito, estudei processo penal com ele, que é o meu amigo Paulo, para a gente trabalhar esse tema e esclarecer a ideia da imparcialidade e falar de institutos como, inclusive, o juiz de garantias. Paulo Renato, estou te esperando, pode vir e já seja muito bem-vindo. Eu entrei, mas a câmera não ligou, não. Não sei por quê. Vou te desligar e te trazer de novo. Só um momento, vamos lá. É. Internet, acontece. Ao vivo. Paulo Renato. Mais uma vez, muito obrigado por todos e por todas que estão chegando aqui. Muitíssimo obrigado. Fique conosco até o final, porque o conteúdo que vai ser desenvolvido aqui interessa tanto as pessoas do direito quanto as pessoas da sociedade civil em geral. Paulo Renato, muito bem-vindo. Boa noite. Obrigado, Leandro. Boa noite. Uma satisfação reencontrar você, né, depois de tanto tempo. Né? Você sempre foi excelente aluno, realmente surpreendente na sua dedicação, no seu estudo, né? Fazendo faculdade de Direito, mestrado em Psicologia, né, na PUC. Filosofia.
Da filosofia? É Isso. porque você é formado em psicologia, né? Sim. E aí você fazia um mestrado em filosofia. Quer dizer, Na sempre época da estudando graduação muito. em Direito, né? É, Desdobrando em mil ali. mas estudar a gente não pode parar nunca, né? Eu acho que Jamais. uma das coisas que me instigam é o novo, né? Todas as vezes que eu pego alguma coisa nova que eu não conheço, isso me instiga a buscar, a saber mais, né? A ler. Isso é muito agradável, muito prazeroso. O descobrir, eu acho assim, muito prazeroso, realmente me dá muito prazer. E foi mais ou menos nessa linha que eu entrei em contato com a teoria da dissonância cognitiva, né? Eu estava preparando uma aula para pós, eu tinha que falar sobre os sistemas processuais penais, e pesquisando, eu encontrei, né, obras que mencionavam, né, a pesquisa do professor Bernhard Schunermann, né, um professor catedrático da Universidade de Munique, em que ele pegava, né, a teoria iniciada lá por Leon Fichtger, né, em 1957, a Psicologia teoria da social. psicologia social, achei muito interessante. E eu li um pouco mais sobre o assunto, tanto sobre o Schunerman como sobre o Fichtger, né, não muito aprofundado, porque eu não tenho a base de psicologia, mas me interessou muito o assunto, né? A, 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 o incômodo, né, que ideias dissonantes ou visões dissonantes trazem na pessoa, algum incômodo, né, a angústia que isso traz e como as pessoas reagem diante dessa situação paradoxal, né, psicologicamente falando, né, uma crença e uma outra visão antagônica, trazendo aquele desconforto, e os métodos que são utilizados pelas pessoas, né, de forma às vezes inconsciente, para tentar transformar as coisas de forma mais harmônica, né? Transformar o pensamento dissonante em um pensamento harmônico. Eu acho isso muito interessante. Eu, na verdade, Leandro, eu gostaria que você falasse um pouco sobre psicologia social e teoria da dissonância, tentasse explicar de uma forma simples, porque o especialista em psicologia é você, né? Eu apenas entrei em contato com essa teoria por conta da minha pesquisa no direito. Mas eu acho que se nós pudéssemos explicar, ainda que de forma sucinta, né, a teoria da dissonância cognitiva e as formas pelas quais as pessoas reagem a essa dissonância, tá? Uma forma simples, porque a maior parte dos nossos espectadores aqui devem ser, né, deve ter uma origem jurídica, né, e não tem o cabedal de conhecimento em psicologia para compreender integralmente. Então, eu gostaria que você, como psicólogo, que explicasse a eles o que é a teoria da dissonância cognitiva, lá de Leon Fichtger, né, que iniciou em 1957, eu tive pesquisando, tem mais de 5.000 trabalhos a respeito disso, e ele vai essa teoria, apesar de ser uma teoria aparentemente simples, né, pelo menos o que os trabalhos de psicologia dizem, ela vai sendo desdobrada em diversas situações da vida, que é muito Sim. interessante. Se Não, você pudesse basicamente, explicar. você já falou muita coisa aí sobre a teoria, porque em si ela é resumida dessa forma. Bem, ela é desenvolvida a partir do campo da psicologia social, na década de 50, a partir de estudos que pessoas estavam desenvolvendo na Universidade de Nova York, e ela vai partir de uma análise em que verifica as formas que as pessoas têm de reação. Então, o sujeito, diante de duas ideias certamente antagônicas entre si, duas ideias incompatíveis, ele busca uma forma de aliviar essa situação desconfortável, né? Então, você tem duas ideias antagônicas, duas ideias contrárias em si, um sujeito
de forma passiva, sendo provocado por essas ideias, e a partir desse ponto, esse sujeito vai buscar uma possibilidade de equilíbrio para, dentro do seu próprio sistema cognitivo, tentar harmonizar a relação entre o seu conhecimento e as suas opiniões. Então, como uma solução até que possa eliminar essa contradição existente. E é através da eliminação dessa contradição que vai se extrair, se excluir a ideia da dissonância. E, consequentemente, o próprio estresse que é gerado pela dissonância. Então, em palavras simples, é como se o sujeito desejasse, em sentido até psicanalítico, como forma de defesa do ego, eliminar as contradições cognitivas resultantes de uma situação entre duas ideias divergentes, da qual o sujeito precisa encontrar um desses caminhos para pacificar essa estrutura cognitiva. Essa é certamente a explicação da dissonância cognitiva. Mas, como você mesmo disse, a gente aqui trabalha com um grupo de amigos bastante heterogêneo, né? Com uma audiência igual a essa. A gente vai ter pessoas do direito, da psicologia, da filosofia. Agora que você me permitiu esclarecer, do ponto de vista da psicologia, o que seria a dissonância cognitiva, até para a gente poder dar continuidade na nossa conversa, eu queria que você esclarecesse para as outras pessoas, dentro da ideia da persecução penal que ocorre aqui no Brasil, qual seria a distinção entre o sistema processual inquisitivo para o sistema processual acusatório, porque eu acho que ele é muito pertinente para a discussão que a gente quer tratar aqui. Tá. Na verdade, Leandro, o sistema inquisitivo ou inquisitório, tá, e o sistema acusatório são dois modelos teóricos, né? O sistema inquisitivo, na verdade, já é uma evolução em termos de processo penal por conta, né, do que havia antigamente com as ordalhas ou o juízo de Deus, em que as pessoas eram simplesmente submetidas a testes. O sistema inquisitivo ele já tinha um procedimento escrito. Mas, basicamente, o que caracterizava, o que caracteriza o sistema inquisitivo, né, é a reunião, tá, em uma única pessoa, das figuras do acusador e do julgador. Aquele que acusa é o mesmo que julga. E, em certas situações, inclusive, a pessoa que acusava, julgava, também defendia. Tá? Essa é uma das características. Existem outras características, como, por exemplo, atos processuais secretos, utilização da tortura, né, a utilização do sistema de provas legal ou tarifado, em que uma das provas tinha um valor maior do que outras. Por exemplo, a confissão era a rainha das provas, e a utilização da tortura era exatamente para obter a confissão, que era uma prova mais relevante. Já o sistema acusatório possui outras características, né? A figura do acusador e do julgador devem estar em pessoas diferentes. Os atos processuais são públicos, são respeitados os princípios, né, do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, e o sistema de provas, né, adotado seria o sistema do livre convencimento, né, um sistema em que todas as provas possuem o mesmo valor e o juiz está livre para formar o seu convencimento com todas as provas dos autos. Aí já começa um certo problema, né, essa questão do livre convencimento. Depois, trazendo a teoria da dissonância cognitiva, nós vamos ver os problemas. Na verdade, os autores dizem que esses dois modelos são modelos teóricos, que a maior parte dos países, os sistemas dos países, eles seriam sistemas mistos, né, que teriam um pouco de inquisitivo, um pouco de acusatório. Quanto mais próximo, né, do sistema acusatório, normalmente mais democrático é o sistema processual penal. Quanto mais próximo do sistema inquisitivo, mais autoritário o sistema processual penal. Eu fiz uma pesquisa quando estava preparando a aula, tá, e observei que na América Latina, nos países ibero-americanos, 19 países já haviam feito a reforma acusatória no seu sistema processual penal.
né? Começa lá em Porto Rico, em 1963, passando pela Guatemala, em 1994, e terminando com o Uruguai, em 2017. O Brasil ainda é um retardatário nessa reforma. Nós estamos tentando fazer essa reforma, mas o projeto do novo CPP ficou lá no Congresso, né? A Lei 13.964, que é o pacote anticrime, isso que traz o juiz das garantias para o ordenamento jurídico brasileiro, que traria uma modificação, tá, em termos de sistema processual penal, está suspenso por conta de decisão do STF. Então, a lei ela tem existência, porque ela está em vigor, ela é válida, porque o STF não declarou a inconstitucionalidade, porém ela não possui eficácia social por conta dessa suspensão. Perfeito. Tá? Então, antes da gente continuar, eu queria localizar um pouco melhor as pessoas que não são do direito a respeito da discussão que a gente vai travar aqui. Basicamente, a distinção que o professor nos fez entre o sistema inquisitivo para aquele sistema acusatório é que a pessoa que é trazida para o processo penal para responder por um crime hipoteticamente cometido, ou ela vai se submeter a um processo que seja inquisitivo, e, portanto, haverá concentração de poderes na mão de uma pessoa, e aí esse juiz também terá a função de acusar e, eventualmente, de defender. Ou, se for um sistema acusatório, há uma distinção imediata da figura da pessoa que vai acusar, que aqui nós reconhecemos essa figura no papel do Ministério Público, para aquela que vai julgar, que é o juiz, e a atividade da defesa vai ficar a cargo do próprio defensor. A nossa ideia é direcionar esse debate a partir da ideia de que no Brasil nós temos o sistema acusatório e, portanto, há uma distinção entre as figuras do acusador para o julgador. E até por conta disso, o que se deseja é que essa figura do julgador, essa figura do juiz, esteja, de certa forma, afastada das partes processuais no sentido de manter uma imparcialidade. Pois é com a manutenção dessa imparcialidade que poderia se haver um processo efetivo e justo. E aí a ideia do que o professor está trazendo agora, que é essa lei 13.964 de 2019, que ficou conhecido como pacote anticrime, trazia um dispositivo, que era o artigo 3º-A, que falava sobre o juiz de garantias, e nós teríamos uma separação entre um juiz que vai atuar durante a fase da investigação, a fase do inquérito, determinando determinadas medidas cautelares, até o recebimento da denúncia, para depois a gente ter um juiz que vai realizar o julgamento. Você pode também falar um pouquinho sobre esse dispositivo do juiz, esse instituto do juiz das garantias, para a gente entender por que nós não estamos com ele ainda em plena eficácia? O que acontece? A Lei 13.964, né, o pacote anticrime, na verdade é uma lei mista, que traz Instituto de Direito Penal, Instituto de Processo Penal, Execução Penal, até Direito Administrativo. Então, ela é uma lei, tá, com uma aplicação ampla, tá, e eu até tenho dúvidas quanto à constitucionalidade de determinados dispositivos, mas no que diz respeito ao juiz das garantias, realmente essa lei traria, né, uma grande, digamos assim, aproximaria o processo penal brasileiro do sistema acusatório, do modelo do sistema acusatório puro. Primeiro, porque o artigo 3º-A, ele traria para a lei infraconstitucional o sistema acusatório, né? O artigo 3º-A estabelece: o processo penal terá estrutura acusatória vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão da acusação. O problema de dizer que o nosso sistema é um sistema acusatório, na Constituição essa é a ideia, mas na prática os magistrados, eles por vezes praticam atos instrutórios, eles participam da gestão das provas. E aí a coisa começa a tomar uma nuance um pouco diferente, porque ele, por vezes, sai da figura de julgador e passa a se comportar como um sujeito parcial. O juiz das garantias, ele seria
responsável, nós teríamos dois juízes. O juiz das garantias responsáveis pelo controle da legalidade dos atos na fase pré-processual, na fase do inquérito, e depois um juiz do processo, para que o juiz do processo não se contaminasse com os atos do inquérito. Tá? Então, o juiz de garantias faria isso, iria controlar a legalidade dos atos do inquérito. Além do mais, o juiz das garantias é ele que receberia a denúncia, né? Não ficaria a cargo do juiz do processo receber a denúncia. Tá? O artigo 3º-C, né, com redação dada pela Lei 13.964, estabelece a competência do juiz das garantias, abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa com o recebimento da denúncia ou queixa. Então, quem recebe é o juiz das garantias, deixando o juiz do processo totalmente isento, né, de qualquer tipo de contaminação com as informações trazidas pelo inquérito policial. Ótimo. Então, aqui a gente já pode colocar um primeiro problema, até como uma forma de ensaio do que a gente quer discutir, e eu vou colocar esse problema para você, de repente, trazer algo mais em sentido de praxis mesmo, e que eu me permita, antes, discorrer como que nós poderíamos adaptar sensivelmente a ideia da teoria da dissonância cognitiva à psicanálise. O primeiro problema vai ser se o magistrado condena mais frequentemente, que inclusive é um problema colocado por Bernard Schunemann nessa pesquisa dele, se o magistrado condena mais frequentemente, quando antes da audiência de instrução e julgamento, esse magistrado possui conhecimentos dos autos do inquérito, né? Até nesse exemplo que eu trouxe aqui iniciando a nossa transmissão, quando o magistrado possui conhecimento dos autos do inquérito do que quando ele não os conhece. Então, o problema que está sendo colocado é o seguinte: se eventualmente o juiz tiver acesso ao que foi realizado na primeira fase da persecução penal, através do inquérito policial, e esse juiz tem acesso a essas informações, se de certa forma estaria um pouco contaminado. Então, antes de você trazer as suas opiniões, tanto jurídicas e no sentido de praxis mesmo, para você como advogado criminalista trazer situações que possam ou não ratificar essa ideia, há algo muito interessante na teoria psicanalítica, inclusive, o Paulo Renato, eu tenho ouvido muito uma crítica do Aury Lopes Júnior, no sentido de que era necessário que as faculdades de direito colocassem, mesmo que não fosse uma disciplina mínima, mas pelo menos algo optativo, contato com o aluno de direito com algo da psicanálise, porque tem muita gente que vai entrar na atuação do direito que ainda não descobriram o que é o inconsciente. E a própria linguagem em si, a linguagem que se manifesta em sentido jurídico ou na linguagem forense, ela é uma linguagem carregada de inconsciente. Então, basicamente, isso que eu vou falar aqui agora, ele pode traduzir um pouco essa necessidade. Por quê? Porque é muito comum, sabe, dentro da ideia da modernidade, porque a modernidade ela vai ter a ideia de que o ser humano é fundado a partir do próprio ser humano, né? Penso, logo existo. Quando, na verdade, a psicanálise ela vai falar que o indivíduo ele é fundado a partir da ideia do outro, a partir do olhar do outro. Uma coisa que Lacan vai chamar de estádio do espelho, porque é exatamente num certo momento da vida infantil que a criança vê no olhar da mãe uma devolução que ela vai começar a ser constituída enquanto sujeito. E na vida adulta, essa figura ela vai se intercambiando entre várias pessoas na vida social. Pessoas que possuem uma legitimidade para nos devolver um olhar e que esse olhar possa ter uma presunção de legitimidade no sentido de uma afirmação até mesmo em sentido cognitivo, já que a gente está falando dessa teoria. Então, nesse caso, é uma preocupação muito grande para quem atua na área criminal, para quem tem interesse em área criminal como nós, a possibilidade desse juiz encontrar na figura do Ministério Público esse olhar devolutivo que possa se consubstanciar, inclusive, através do próprio inquérito policial, que já extrai dali uma presunção de que aquilo sim é verdade e não aquilo que o advogado vai tentar desenvolver na cognição do processo. Então, a partir dessa pergunta que eu trouxe para você, se um magistrado ele vai condenar mais frequentemente a partir das informações que ele tem daquilo que aconteceu previamente, antes do processo, se pode, de certa forma,
contaminá-lo, que é essa a ideia da nossa discussão. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, aí você fique à vontade para discorrer da forma como você achar mais necessário. Na verdade, o juiz ele está exposto, né, a uma dissonância cognitiva. Porque, de um lado, você tem a tese da acusação, do outro lado, você tem a antítese, a tese da defesa. Né? E as duas, elas se entrechocam, elas causam uma dissonância na compreensão do juiz. O que o Schunerman observou foi o seguinte: quando o juiz, né, começava a ter contato com os fatos, o fato jurídico, o crime, ainda na fase do inquérito, e ele se convencia de que aquilo era verdadeiro, posteriormente ele recebia um reforço positivo, né, com o oferecimento da denúncia e o recebimento da denúncia, ao longo do processo, tá, para solucionar, quando vinha a tese da defesa, né, fazendo essa dissonância cognitiva, trazendo esse estresse, essa ansiedade no psique do julgador, ele tendia, tá, a valorizar mais as ideias que confirmavam o seu pensamento, tá, e não dar tanta atenção às ideias que causavam a dissonância. Portanto, quando o juiz começava a ter essa visão na fase do inquérito, e se convencia de que o crime tinha ocorrido, que aquilo era verdade, tá, as teses da defesa, perdão, as teses da acusação, né, tinham uma força muito maior enquanto reforço da cognição do juiz do que as teses da defesa. O Schunerman, quando fez a pesquisa dele, né, ele percebeu que 17 juízes que tiveram contato com o inquérito, todos eles condenaram o acusado. Tá? 18 juízes que não tiveram contato com o inquérito, tá? 8 condenaram e 10 absolveram. Então, essa questão do juiz, tá, ter um contato prévio com a fase inquisitiva, porque o problema do inquérito é que ele não tem um contraditório pleno. Ali é o Estado falando quase que sozinho, né? E esse é o grande problema, né, que o Schunerman traz com relação à dissonância cognitiva, que o juiz, formando o convencimento dele na fase do inquérito, tendo o reforço pela tese apresentada pelo Ministério Público, pela acusação com o oferecimento da denúncia, ele se sentia mais confortável, tá, em aceitar as teses da acusação, que reduziam a dissonância em detrimento das teses da defesa. Não dava tanta atenção às teses da defesa e acabava por condenar ter um maior número de condenações. Pelo menos foi essa a conclusão que o Bernard Schunerman chegou no trabalho dele. Então, isso é um grande problema, até mesmo do ponto de vista da moralidade, né? Porque se a gente tentasse traduzir isso, a conclusão que iria ficar para nós é o seguinte: até ainda há um elemento na teoria da dissonância cognitiva que, a partir da busca da contradição desse conhecimento com a opinião, né, se pudesse até trazer de forma prática para você que está aqui nos assistindo e tal, a dissonância cognitiva ela se manifesta, por exemplo, se você estiver assistindo a um telejornal na sua casa e o telejornal estiver atacando um político que você gosta. Porque sim, quando o telejornal ataca o político que você gosta, você entra nesse conflito entre conhecimento e opinião. Na maioria das vezes você vai trocar de canal. Então aqui você já tem uma forma prática de perceber como a teoria da dissonância cognitiva atua em nós, porque a gente está sempre querendo fugir dessas contradições do conhecimento. Mas ainda há uma coisa nela, que é a ideia de que, para fugir dessa contradição criada pela dissonância, é preciso criar um efeito no sujeito que é um efeito de perseverança. E esse efeito de perseverança é aquele efeito que vai fazer esse sujeito se fixar numa ideia primeira, e essa ideia primeira é assumida, o que era antes uma hipótese, como uma quase certeza. E para que isso seja assumido como uma quase certeza, é necessário que
o sujeito em busca de conhecimento, ele faça uma busca seletiva de informações, e essa busca seletiva de informações, ela, na verdade, só vai existir para poder legitimar aquela informação primeira que você já assumiu como verdadeira. E isso, para quem vai atuar dentro do processo, principalmente de forma defensiva, pode fazer com que o processo judicial na jurisdição penal se transforme em escamoteação, em engodo, por ser, na verdade, um instrumento que simplesmente legitima uma busca de uma ideia já pré-aceita ali pelo órgão julgador, né? Pois é, e aí, pegando o gancho que você falou logo no início daquele rapaz que o policial imaginou que fosse roubar, né? Se ocorreu a prisão em flagrante e o juiz, na fase do inquérito, também se convence de que aquele rapaz iria roubar, tá? Provavelmente, ao final do processo, o trabalho da defesa terá que ser hercúleo para poder mudar isso tudo, né? O mais provável é que ele acate as teses da acusação e venha condenar aquele rapaz que você usou como exemplo. Infelizmente, o nosso país, né, apesar de nós termos esse ideal acusatório, nossa Constituição de 1988 adotar o sistema acusatório, tá? Inclusive dando ao Ministério Público a atribuição, né, de promover privativamente a ação penal pública, e nesse ponto está também lá no artigo 28 da Lei 13.000... O 28 sofreu uma alteração muito grande agora com a 13.964, né? A figura do juiz desaparece. Quem ordena o arquivamento é o próprio Ministério Público e encaminha para um órgão do Ministério Público para homologar. A vítima vai poder fazer um recurso no âmbito do Ministério Público caso esteja insatisfeito, ou seja, não tem mais a figura do juiz intermediando o arquivamento. Se nós estamos num sistema, se pretendemos um sistema acusatório, tá, em que eu tenho a separação da figura do acusador e do julgador, realmente o julgador nada tem a ver com o arquivamento. Tá? Então, é importante, eu acho que essa parte, o STF suspendeu, né, a parte do juiz das garantias por falta de estrutura do Estado. Mas você concorda com isso? Porque, tipo assim, parece que o Luiz Fux, quando ele vai tirar a eficácia do Instituto, ele está pensando ali numa ideia, por exemplo, de dotação orçamentária, e aí seria uma... A proposta legislativa seria de iniciativa do próprio Poder Judiciário e tal. E eu tenho a opinião de que o Instituto é meramente processual, né? Então, eu queria que você falasse também um pouco sobre essa decisão monocrática do Fux. O que acontece? O Luiz Fux ele foi pragmático, né? Eu acho que o nosso legislador, né, quando fez a lei, foi infeliz, porque ele deveria ter dado uma vacatio legis, até para que o Estado pudesse se estruturar. Por exemplo, quando você pega o artigo 28, ele diz que haverá um órgão para homologar a determinação de arquivamento do promotor, na forma da lei, né? Depois haverá um outro órgão no âmbito do MP para apreciar o recurso da vítima, na forma da lei. O problema é que a lei orgânica do Ministério Público não estabeleceu, não tem esses órgãos. Então, eu acho que o nosso legislador deveria ter dado uma vacatio legis maior. Agora, nós temos um Estado curioso, né? Nós vivemos num Estado democrático de direito, que ele é curioso, porque no Estado de direito, né, não precisa nem ser democrático, mas no Estado democrático de direito, a lei está sobre todos, inclusive sobre o próprio Estado. Mas o nosso Estado é um Estado, como eu disse assim, sui generis, curioso, porque o Estado cria a lei, né, aí o Estado não tem estrutura para cumprir a lei, ele suspende a lei, ao invés de cumprir e seguir o Estado democrático, ele prefere escamotear esse Estado democrático para não ter o ônus ou não ter a estrutura que deveria ter, né? Isso aí é muito ruim. Além do mais, Leandro, nós temos que entender o seguinte: a tradição brasileira,
é uma tradição inquisitiva. Tá? O Código de 1941 ele foi feito lá sob a égide da Constituição de 37, né, do Estado Novo. Tá? Na origem, né, o nosso Código de Processo Penal era cópia do Código italiano de Benedito Mussolini, ou seja, o nosso Código de Processo Penal ele nasce fascista. Sim. Tá? Num sistema inquisitivo. Tá? E essa tradição vem lá de 1937. Nós temos que mudar toda uma visão social do processo. Tá? Porque quando nós conversamos com pessoas do senso comum, que elas querem uma atuação rígida do Estado e não um garantismo, uma proteção do indivíduo. Tá? E aí nós vemos isso. Tá? Por exemplo, o próprio STF, hoje nós temos lá um inquérito, né, um inquérito da fake news. Quem é que preside o inquérito? É o ministro do STF. Né? Então, o ministro do STF é o presidente do inquérito, ou seja, ele é o delegado praticamente. Eu até não veria isso com maus olhos se ele se comportasse como um juiz das garantias. Ou seja, ele está lá presidindo o inquérito, né? Após o oferecimento da denúncia, ele se daria por impedido, sairia e deixaria os outros 10 ministros decidirem. Mas não é isso que nós estamos vendo na prática, porque da última vez ele participou do julgamento. Essa é a nossa tradição, né? É uma tradição inquisitiva. É uma tradição... Basicamente, o que a gente tem aqui, então, ainda é um resquício de um sistema inquisitivo e, mais uma vez, esclarecendo para as pessoas que estão nos assistindo que não são do direito, a ideia de um sistema inquisitivo é esse, que o juiz vai acumular funções ali de julgador e de acusador e a figura do Ministério Público acaba desaparecendo. E o que a gente está conversando aqui é que havia, dentro da lei do pacote anticrime, um dispositivo que deixava o processo um pouco mais acusatório, no sentido de separar mesmo essas funções. E aí uma solução boa encontrada era que aquele juiz que necessário... Inclusive em São Paulo, o Paulo Renato, tem um órgão do Poder Judiciário, que é o DIPO, que atua, que ele participa um pouco mais daquelas decisões cautelares que ocorrem durante o inquérito policial. Então, o que a gente está conversando aqui é que havia uma solução no sentido de fazer com que o juiz, que necessariamente tivesse contato com os autos da investigação, atuasse antes daquele juiz que vai proferir uma sentença condenatória ou absolutória, que vai participar da audiência de instrução e julgamento, mas esse dispositivo encontra sem eficácia. A eficácia dele está suspensa por conta de uma decisão monocrática, mais uma vez falando, esclarecendo para todos vocês, do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal. O fato é que a gente tem aqui a dissonância cognitiva como um dado já dado. Ou seja, as pessoas são condicionadas a partir de uma opinião primeira que recebem, e isso, do ponto de vista da justiça criminal, isso é um problema, porque pode tornar a atividade defensiva na jurisdição processual penal como algo meramente circense, sem nenhuma aplicabilidade fática, um problema muito grande. Então, basicamente, se eu pudesse também esclarecer para você que está aqui nos assistindo agora, você imagina, por exemplo, que você está sendo investigado e um determinado juiz autoriza, por exemplo, a quebra do teu sigilo bancário, do teu sigilo fiscal, do teu sigilo telefônico, e aí, de certa forma, você vai administrando todas essas violências, porque o processo penal é uma face muito violenta do Estado, e quando chega a hora de você ser julgado, você fala, porra, finalmente vou ver agora um juiz imparcial para julgar, e volta esse mesmo juiz, o mesmo juiz que já decidiu por todas essas interceptações, por todas essas quebras de sigilo. Então é disso que a gente está falando aqui agora. Como que a gente pode encontrar alguma solução, Paulo Renato? Essa figura do juiz de garantia, se a pessoa não gosta da palavra garantia, porque dá a ideia aqui de impunidade, a gente pode substituir até a palavra pelo juiz da instrução, né? Que tecnicamente poderia ser até melhor, mas também a exclusão dos autos do inquérito desse processo, não seria uma solução? Sim, na verdade, a lei 13.964 estabelece isso, né? Os autos do inquérito não ficam apensados
aos autos do processo. Ou seja, eles vão excluir os autos do inquérito. Perfeito. Na verdade, esse termo garantias, né, ele vem de proteção. O termo garantia vem de proteção. Né? As pessoas podem não gostar da palavra, mas o termo vem de proteção. É a proteção dada, que a lei dá às pessoas contra os arbítrios do Estado. É nesse significado que nós utilizamos o termo juiz das garantias, ou sistema garantista, porque você tem a lei garantindo, né, as pessoas da sociedade contra os arbítrios do Estado. Tá? Na verdade, Leandro, como eu disse a você, tá, aqui na América Latina, quase todos os países já fizeram essa reforma acusatória. Tá? Se você for no Chile, no Uruguai... Eu estive lá e é completamente diferente. E eles têm essas duas fases separadas. Você tem um juiz que vai atuar. Você, na verdade, às vezes tem 3 fases. Você tem primeiro um juiz que admite o início do inquérito. Tá? Durante o inquérito, esse juiz ele vai atuar. Ao final do inquérito, né, ele recebe a denúncia e inicia o processo com outro juiz que não teve nenhum contato. O problema é que o juiz, por exemplo, para autorizar uma interceptação de comunicações telefônicas, ele precisa, primeiro, verificar se existem indícios suficientes de autoria ou participação em crime. Ora, a partir do momento que ele autoriza, é porque ele já está convencido de que existe... Já tem uma decisão aí, pô. Indícios de autoria ou participação. Né? Se o juiz decreta uma prisão preventiva, se nós formos lá no artigo 312 do CPP, é necessário lá o fumus boni iuris e o periculum in mora, o fumus commissi delicti e periculum libertatis, são indícios suficientes de autoria e provas da existência da infração penal. Então, quando o juiz decreta a prisão preventiva, ele basicamente já está convencido de que o réu, né, o indiciado, é o autor do crime e de que o crime ocorreu. E aí nós passamos a ter uma defesa, ou uma defesa impossível, praticamente impossível, ou uma defesa meramente formal. Né? Ela está lá para dizer que existe um contraditório, mas, na verdade, esse contraditório ele é pífio, né? Ele é ineficaz, porque o juiz já está convencido de que o réu é culpado. Aquilo ali é só uma formalidade para o juiz condenar. Né? Fora outras situações, por exemplo, essa questão as pessoas, na teoria da decisão, você falou a questão das pessoas estudarem psicanálise. Na verdade, eu acho que a psicologia no direito ela tinha que ter um reforço maior. Tá? Eu estava estudando, me debrucei sobre a teoria da decisão, e existem autores, né, você tem 2 posições claras, clássicas sobre a teoria da decisão, os objetivistas e os subjetivistas. Os objetivistas, existem autores de renome, né, como o professor Lênin Streck, por exemplo, que é excepcional, uma cultura... Tem tudo a ver, né? A crítica que ele faz ao solipsismo judicial, judicial, com isso que a gente está falando aqui. E aí, eu tive aula com ele no mestrado, quer dizer, quando terminou o mestrado, eu estava convencido de que o juiz ele deveria decidir, né, de acordo com os princípios constitucionais, tendo em vista que a nossa Constituição é uma Constituição democrática, né, veio do povo, né, como titular do Poder Constituinte originário. Mas, posteriormente, eu continuei lendo, eu não me lembro o nome da autora, mas ela fazia uma análise da teoria da decisão, salvo engano, com base na teoria de Jung, em que ela trata da influência do inconsciente nas decisões do juiz. E aí eu fiquei pensando, será que o juiz efetivamente, quando ele está decidindo, ainda que ele esteja convencido de que ele é imparcial, neutro o juiz nunca é, mas ele é imparcial, será que ele não traz inconscientemente preconceitos, né? Ideias pré-estabelecidas com relação a determinadas coisas? É isso que, quer dizer, como eu não tenho base psicológica, um conhecimento de psicologia mais profundo,
me causa uma certa dúvida. Será que o objetivismo, né, a decisão pelos princípios, efetivamente existe? Ou será que... Vai falar, ou será que o inconsciente vai atuar e aí a pessoa acha que está atuando de forma racional, mas na verdade existem outros elementos atuando que ele não controla? É isso que me causa uma certa dúvida. Longe de mim tentar responder isso, porque realmente é muito complexo, né? Mas eu acho que a gente, antes de entrar dentro da ideia do inconsciente, a gente passa por alguns mitos que foram criados na filosofia moderna do René Descartes, que é a ideia de que nós somos uns seres cognoscentes, pensantes e emancipados pela razão, por mais que a ideia de emancipação pela razão vai vir depois com os iluministas, né? E por todos eu cito aqui Kant, porque dentro dessa ideia da racionalidade e dessa pureza da racionalidade, vai estar algo em Descartes que é uma distinção entre neutralidade e imparcialidade, né? A ideia de neutralidade, ela já parte de uma relação mais filosófica de sujeito e objeto, né? Eu acho que os fenomenologistas do século XX, principalmente Heidegger, eles já superaram essa ideia, já que não há essa distinção entre sujeito e objeto, já que todos nós somos modificados por esses fenômenos que acontecem de interações de consciências e tal. E o Sartre, inclusive, chega até a falar que a consciência é externa, né? Não está dentro do eu. Então, acho que essa noção de neutralidade, ela toca nessas coisas, mas é um mito moderno que precisa ser superado, essa ideia de neutralidade, já que a gente carrega tudo isso. Você falou aí de Jung, né? Por mais que Jung, do ponto de vista psicanalítico, ele é um dissidente, ele rompe com Freud, para falar de um certo misticismo que Freud não aceitava, mas tem ideias muito interessantes ali de arquétipos, e esses arquétipos eles podem configurar, sim, essas ideias também já pré-concebidas, até que no sentido do Jung é alguma coisa mais no nível de abstrato e metafísico. Mas eu acho que a ideia da psicanálise ela pode introduzir algo muito importante que Freud explicaria, mas em Lacan é a ideia de que o homem é constituído pela fala, o homem aqui como gênero, claro, aqui em respeito a todas as mulheres que estão conosco, constituído pela fala, e ele vai chamar não de ser cognoscente, igual o Descartes chamava, o ser que conhece, mas de ser que fala, fala ser. Então, isso é muito importante o estudante do direito conhecer, porque aquilo que se apresenta através da fala é basicamente a apresentação de um consciente que se corporificou através da oralidade, né? E esse ser, quando vai falar, ele traz consigo, certamente, todos aqueles elementos que estão recalcados, e por estarem recalcados, na maioria das vezes, a nossa consciência sequer percebe que está falando ou por que está falando. Então, é certamente um paradoxo, eu acho que você está inaugurando aqui, porque no final das contas é impossível você ter uma decisão neutra, né? A gente está discutindo se pode uma imparcial, mas uma neutra, desse ponto de vista que você trouxe, eu acho realmente impossível. Aliás, na quinta-feira, eu vou conversar aqui com a juíza federal Carolina Malta e vou até fazer essa pergunta para ela, se ela sente essa influência do inconsciente quando ela toma as decisões na Justiça Federal, quando ela está lá como juíza. Eu queria também que você falasse, Paulo Renato, porque você citou aí o Chile, né? E no Chile, a prevenção ela é causa de exclusão da competência. Aqui no Brasil, a prevenção ainda é causa de fixação, né, da competência. Porra, vai na contramão do que a gente está discutindo aqui. Então, a gente só tem mais 8 minutos. Esclarece para as pessoas o que é essa prevenção e por que a gente usa a prevenção para fixar a competência do juiz aqui no Brasil? Na verdade, a prevenção ela vai ser utilizada todas as vezes em que você tiver mais de um juízo com competência para um fato. O juiz do órgão, né, que praticar o primeiro ato processual com relação àquele fato, está no artigo 83 do CPP, ele traz para si a competência para o julgamento. E mais, o nosso CPP diz que esse ato pode ser, inclusive, anterior ao oferecimento da denúncia, ou seja, anterior à provocação do Ministério Público. Tá? E aí nós temos a questão do juiz já atuando
na fase, inclusive, pré-processual. Eu espero, tá, que o nosso judiciário tenha o bom senso de colocar em vigor, pegar a lei 13.964, claro, escoimar, retirar os excessos, por exemplo, a vedação de livramento condicional em razão da condição de certas pessoas, tá? E pegar essa parte do juiz das garantias, essa parte do aprimoramento do sistema acusatório e trazer para o ordenamento jurídico como uma forma de preservação das pessoas em si, tá? É basicamente isso, né? Nosso sistema, tá, é um sistema acusatório, cuja origem é inquisitivo ou inquisitória, conforme alguns autores preferem, tá? E ele não consegue ainda se desvincular dessa tradição inquisitiva. Tá? Tanto que diversos dispositivos no próprio CPP autorizam o juiz produzir provas de ofício. Quando ele quero falar sobre isso também. O seu ex-aluno, Fernando Arruda, ele mandou mensagem aqui. Satisfação enorme em ouvi-los, admiração enorme por ambos. Obrigado, Fernando. Manda um abraço, Fernando. Ô, Paulo, Renato, tem uma frase lá do Geraldo Prado, né, que ele fala que quem procura algo. E é exatamente isso que, nessa ideia de verdade real que a gente tem no processo penal brasileiro, o juiz, atrás dessa verdade real, ele vai lá produzir provas. Porra, ele tinha que ficar distante da prova, ele vai produzir provas. Você vê uma solução no curto prazo para isso? Olha, a solução estaria na entrada em vigor da Lei 13, da parte do juiz das garantias. Porque aí, o artigo 156 e outros poderiam ser considerados revogados tacitamente, como bem fala lá o nosso querido professor Aurélio Lopes Júnior. Porque o processo penal terá estrutura acusatória, vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão do Ministério Público. Porque o problema é o seguinte, nós temos um princípio que norteia o direito penal e o processo penal, que é o princípio do indúbio pro réu. Então, se as partes produziram a prova e o juiz está em dúvida, ele tem que absolver, né? Se ele manda produzir uma prova e essa prova comprova a culpa do réu, na realidade ele vai estar condenando o réu com a prova que ele mesmo produziu. Ele vai sair da figura de julgador e vai para a figura de acusador. Ele vai concentrar, tá, nas suas mãos as duas figuras, que é a característica básica do nosso antigo sistema inquisitivo. O Paulo Renato, aliás, deixa eu ver aqui, do ponto de vista da teoria da dissonância cognitiva, poderíamos falar de marco filosófico em Nietzsche, ou seja, com o niilismo, o negacionismo de um lado para a aceitação do outro, Topazagambrana. Eu tenho um grupo aqui no Zoom de pessoas interessadas em filosofia, em Nietzsche e tal. Talvez essa pergunta esteja vindo de lá. Olha, tem um texto do Nietzsche, a qual eu remeto você que fez essa pergunta e quem estiver interessado, que é um texto que é pouco falado dele, que é da verdade e mentira no sentido extramoral, que ele vai estruturar o conhecimento humano a partir da linguagem. E essa linguagem, ela certamente é limitadora do conhecimento, porque a gente tira o objeto como real e manifestante para poder trazer a realidade da fala, e a fala já é limitadora, então você escolhe um aspecto, cria uma categoria, uma taxonomia, e aí você já limita o objeto. A respeito da ideia de niilismo, certamente há no processo penal como um todo, no processo, na justiça, uma ideia nihilista de uma justiça presente num local metafísico, idealizado e abstrato. Certamente isso daí é uma coisa que perpassa toda a modernidade e a gente está aqui para criticar isso também. Mas obrigado pela pergunta. Ô, Paulo Renato, o que eu queria te perguntar há um termo em ciência política chamado de aporia, né? Quando as pessoas percebem que está assim, num beco sem saída. A respeito da justiça criminal, com essas coisas que a gente só introduziu aqui, que são pontos difíceis de imaginar, porque todos nós podemos ser vítimas de violências estatais a qualquer momento. É possível que esteja uma investigação em andamento diante de cada um de nós que estamos assistindo a essa live aqui e não saibamos. Então, qualquer pessoa pode estar nos noticiários de amanhã. Então, o processo penal é uma realidade, é uma marca de um Estado como o nosso. Então,
Você acha que, a respeito de justiça criminal, a gente está numa aporia? Ou há uma luz no fim do túnel? Você acha que há uma solução para essa realidade como um todo? Olha, eu gostaria de acreditar que sim, né? Mas eu acho que toda mudança social, ela demanda tempo. Eu não vejo vontade, tá, por parte das pessoas que estudam, têm uma visão um pouco mais, como eu disse, garantistas, um pouco mais de preservar a dignidade das pessoas, da pessoa humana. Mas não é isso que a gente vê no senso comum, né? E, obviamente, que o Estado se vale desse senso comum para aproveitar e fazer os seus excessos. E nós temos visto isso recentemente com, não sei se posso falar isso, mas governadores... Pode falar tudo. Governadores defendendo, por exemplo, a lei do abate, que é uma barbaridade, né? Pessoas defendendo o uso indiscriminado de armas, né? Então, o que eu vejo não é uma sociedade buscando a paz, é a sociedade buscando o conflito e o Estado cada vez mais forte para poder impedir esse conflito. Eu gostaria, tá, que, com o passar do tempo, a nossa sociedade pudesse mudar, né? Eu não digo evoluir, porque em história essa questão de evolução é complicada, é apenas mudar, né? Passasse a entender o próximo, porque o grande problema é o seguinte: todos nós podemos ser autores de crimes, sim, tá? Desde crimes contra a integridade física. Você não está livre de amanhã ou depois brigar na rua, né? Bater em alguém que por um acaso fez alguma coisa que lhe incomodou, né? As pessoas falam muito, mas ninguém está livre de matar outra pessoa, né? Por exemplo, um indivíduo que, né, tem filhos, alguém fez um mal ao filho dele, um mal sexual ao filho dele, ele vai matar, vai sentir a ânsia ou a intenção de matar, sim, tá? Assim como Paulo, crimes rapidinho. Você aceita mais 10 minutos para a gente concluir esse papo? Aceito. Então faz o seguinte, eu vou desligar agora, porque faltam 10 segundos, a gente vai ser desligado pelo Instagram. E eu volto na sequência e te mando só mais 10 minutos, o pessoal volta com a gente, tá bom? 10 minutinhos. Tá bom. Eu já tô voltando agora nesse momento. Deixa, tô aguardando. Agora.